Bom dia a todos, obrigado por vocês estarem aqui. Meu nome é Amir Labak, isso é tudo verdade. Esse é o segundo dia da 15ª Conferência Internacional do Documentário Petrobras. E, para mim, é uma grande alegria continuar conversando com o Carlos Nader. Como vocês sabem, o Carlos tem uma relação muito forte com o festival, né? Gosto sempre de lembrar, Carlos, que a gente, que você participou, quer dizer, dos 5 longas que a gente está passando no festival, 4 foram lançados, não é tudo verdade, nesses 21 anos. Você participou, já está voltando, na verdade, à conferência, você participou numa das primeiras conferências internacionais do documentário, você foi jurado do festival, e você é um caso único de ter, com 3 filmes, vencido a competição brasileira, né? Você venceu a competição com o Pan-Cinema Permanente, pela primeira vez. Você exibiu o Preto e Branco, né? O primeiro longa foi lançado, não é tudo verdade, na competição. O Pan-Cinema Permanente venceu o festival em 2008. E nas 2 últimas edições do É Tudo Verdade, o Carlos Nader ele venceu com Um Homem Comum, em 2014, e no ano passado com A Paixão de J.L., que é um filme que, inclusive, faz parte da retrospectiva e também ainda está em cartaz pelo Brasil, né? Então, é uma trajetória muito marcante mesmo. Ontem eu estava apresentando uma sessão do Sérgio Oxman e me veio à mente que o Sérgio, de certa maneira, é o outro cineasta brasileiro que tem uma trajetória. Eu acho que você, Sérgio, porque o Sérgio esteve aqui 7 vezes no festival. Ontem a gente estava conversando e estávamos percebendo isso. 7 vezes. E virtualmente toda a produção dele acabou selecionada para cá, exceto, assim como coisas com vocês, algumas das produções dele que ele acabou fazendo por encomenda e que ele mesmo não considera filmes dele. Tá? Então, é curioso isso. O Roberto Berliner é outro, que também venceu o festival, concorreu, participou de várias coisas. De fato, acho que, e tem uma geração, não é à toa, vocês têm mais ou menos a mesma idade, né? Vocês estão na faixa dos 50. Né? Isso quer dizer, o festival tem 20, que estavam começando a realizar longas documentais, mais ou menos aos 30 anos. A primeira pergunta que eu quero te fazer tem a ver com isso dessa conversa ontem com o Sérgio Oxman, que é sobre o fato de, resumo, quando você está produzindo, você produz coisas que você quer produzir, que você escolhe produzir, e você também realiza filmes sobre A, B ou C. Para dar um exemplo do Sérgio Oxman, ele teve a gente até acabou passando, porque era bem curioso, e fez para a televisão espanhola um retrato do Ronaldo Fenômeno, né? No tempo que ele jogava na Espanha e no tempo que ele jogava bola. Que ele era muito... No auge do Ronaldo, ele fez um retrato e que passou só na televisão espanhola. E que eu vi em um mercado de televisão e documentário e falei, não, claro que não é um filme de arte, claro que não é uma coisa... Mas ainda acho que é o melhor retrato daquele menino Ronaldo, não o Ronaldinho, o Ronaldo, o Fenômeno, né? E, só para vocês saberem, essa retrospectiva nasceu no ano passado, na noite em que o Carlos Nader ganhou consecutivamente pela segunda vez o É Tudo Verdade, com A Paixão de J.L. Para mim, se tornou evidente que a gente precisava parar e olhar com atenção o conjunto da obra, né? Acho que a teoria do autor nem sempre funciona, e não funciona para ler tudo, mas ajuda muito você ver o conjunto. E, no teu caso, como o conjunto da obra estava muito ligado com esses 20 anos do festival, parecia curioso isso, né? Então, esse foi o começo. Para começar, passando a bola para você. Quando a gente conversou sobre isso, você foi muito rápido em responder para mim, né? Nós almoçamos, eu expliquei para ele qual era o projeto, ele falou, ótimo. E eu
pedi, olha, eu queria que, assim como eu tinha feito com o Coutinho, quando o Coutinho, há 5 anos, acho que exatamente há 5 anos, quando o Cabra Marcado para Morrer tinha acabado de ser restaurado por essa Cinemateca, eu conversei com o Coutinho no Rio e falei, olha, Coutinho, eu quero fazer uma retrospectiva em torno do Cabra, em torno de você. E o que eu quero é que você me diga o que você quer que eu faça. E o que o Coutinho me disse foi, o Coutinho me disse, eu quero que você passe alguns dos meus filmes, não todos, alguns dos, né, e vocês olharem o catálogo, olharem no site, vocês vão ver. São alguns dos filmes, sobretudo alguns do Globo Repórter, que ele achava que tinham sido importantes para a formação dele, né? E uma coisa que nós pactuamos ali é o seguinte, a gente queria juntar em 2 mesas, uma no Rio e uma em São Paulo, o máximo de pessoas que tinham participado do processo do Cabra naquela época, e ele não, de muitas delas, ele tinha perdido completamente o contato, e são 2 mesas das quais eu muito me honro, fizeram parte dessa conferência. Então tem o Coutinho com duas mesas diferentes aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, em que virtualmente todas as pessoas que trabalharam com ele, o Edgar Brasil, o Eduardo Scorel, o Zelito Viana, etc., para fazer o Cabra, depuseram. A gente espera publicar isso em breve, acho que a gente deve isso ao Coutinho ainda, né? Estou fazendo uma grande volta para voltar a isso. Você foi muito rápido quando a gente conversou, no dia seguinte você me mandou, falou, deixa eu pensar, e você me mandou uma lista que eu tenho aqui, que é a relação dos filmes que a gente está passando aqui, com 2 exceções, né? Uma exceção é um filme que não ficou pronto, que é o Sonho, The Dream, né? Que seria o último curta-metragem. E você tinha dúvidas sobre um filme. Então, eu queria te perguntar isso. Você já tinha isso na cabeça? Quer dizer, você já sabia que eram os 4 longas, Preto e Branco, Pancinema, Homem Comum e A Paixão de J.L. E os curtas, O Beijoqueiro, O Fim da Viagem, Trovoada, Carlos Nader, Concepção, Chalpa Ferro e Tela. Sua obra essencialmente era isso? Tinha, mas é paradoxal isso, porque eu, no momento em que você me chamou nesse almoço, né, que você me convidou para fazer a retrospectiva, eu fiquei hiper contente, tá? E logo eu lembrei que houve uma retrospectiva há uns 5 anos atrás, que foi aqui mesmo, na Cinemateca, organizada pela própria Cinemateca, pelo Bernardo Vorobou e pelo Carlos Adriano, em que, diferente das outras retrospectivas que eu já tinha feito, assim, menores, no ambiente da videoarte e tal, eles pedindo assim, olha, falaram assim, a gente quer fazer a retrospectiva, mas a gente quer que tenha tudo o que você fez, assim, vídeo para museu, instalação, exposições populares, pop, né, como, sei lá, Museu do Futebol, exposição sobre a Bossa Nova, vídeo institucional de caridade que eu fiz para instituições de, sei lá, de deficientes mentais, né, de crianças especiais, agora é o nome, né? Tudo, né? Vídeo para desfile de moda, tal. E aí eu fui contar quantos vídeos eu tinha feito, eu tinha dado mais de 180. Quantos filmes eu tinha feito? Isso há uns 5 anos atrás, tinha feito mais de 180 filmes. Né? Alguns dos quais eu nem lembrava, assim, né? Não lembrava do nome e tal. E o que fala um pouco sobre a produção atual, né? Assim, a maneira de se produzir, diferente da época do Coutinho, por exemplo, em que um filme era uma coisa que ainda é um longa-metragem, uma coisa ainda, um trabalho hercúleo, né? Mas diferente, hoje em dia você faz um vídeo como você escreve um texto para o jornal, você pode fazer vídeos menores. E eu nunca quis deixar de fazer isso. Hoje eu sinto pressão para não fazer esse tipo de coisa por causa justamente dessa questão do autor. A questão do autor pode ser uma prisão para você. A ideia de autoralidade, quando ela vem de fora, pode ser uma prisão para a tua experiência de mundo, que é o que deve prevalecer, né? Sempre, para mim, o que conta, minha experiência como ser humano, a experiência de estar vivo. Eu não consigo discernir, separar a experiência
profissional, quer dizer, o experimentalismo profissional, a ideia de fazer um cinema experimental, da experiência humana, da experiência de estar vivo, de viver, de ter experiências na vida. Muitas vezes a câmera é só uma desculpa para eu estar no lugar, para eu estar no lugar que eu queria estar, né? Eu viver aquela experiência que eu queria viver e que, de outro modo, sem a câmera, eu não poderia estar lá. É uma espécie de salvo-conduto que te permite estar em diferentes lugares, né? Então, a coisa da autoralidade também é uma armadilha perigosa, porque se você começa a se levar muito a sério do ponto de vista autoral, eu sou um autor e tal. Por outro lado, existe autoralidade, existe essa obra, essa escolha que eu fiz, é um recorte que eu chamaria de autoral, né? Filmes que foram feitos, alguns até são encomenda. Um dos filmes mais autorais que eu já fiz é uma encomenda. As coisas também vão ficando complexas com o tempo, vão se misturando e tal, né? Que é A Paixão de J.L. Foi uma encomenda do Instituto Itaú Cultural, que não tinha a menor ideia de que eu tinha sido amigo do Leonilson, e que existia essa história das fitas que ele gravou, do diário que ele gravou, e que me convidou, assim, a pergunta foi assim: você já ouviu falar de um artista que se chama Leonilson? Há uns 5, 6 anos atrás também, quando eles fizeram, um pouco antes deles fazerem uma exposição lá, uma grande exposição do Leonilson, né? Então, essas coisas vão ficando complexas, mas, assim, o que define essa lista aí é uma ideia de autoralidade, assim, filmes em que eu pude exercer, em que eu tive o tempo de exercer, em que eu tive... mentira, porque tem até filmes que eu não tive o tempo de exercer, mas que, por alguma razão... É uma outra questão, a questão da autonomia do filme também. A autonomia do filme. O filme, a obra se impõe muitas vezes e dita o próprio tempo e se coloca... inclusive, às vezes a tua revelia, inclusive, né? O caso, estou falando especificamente do caso do Coutinho, do filme do Coutinho, em que ele, por uma circunstância trágica e inesperada, eu tive que interromper, porque ele morreu, né? O projeto era muito mais longo, muito mais complexo e tal, e acabou sendo reduzido a uma entrevista. Mas talvez, hoje, com toda a distância, eu praticamente reneguei o filme. Quando ele saiu, eu falei, não é que eu não consegui chamar de meu filme, eu não conseguia nem chamar de filme, porque era uma entrevista só, uma entrevista que era uma de 5 que a gente ia fazer, né? E que foi editada em menos de um mês, o filme chama 7 de outubro, no dia 5 de dezembro, ou seja, menos de 2 meses depois, ele já estava no cinema, né, no Cine Sesc, num evento específico para o qual ele tinha sido encomendado. Aquele pedaço tinha sido encomendado. O Coutinho ainda era vivo, inclusive. Claro. Né? Não tinha morrido, ele morreu em fevereiro. Então, essas coisas são uma grande... É que nem a vida, é confuso, é complexo e tal. A gente tenta extrair uma linha, um recorte, uma visão, mas são coisas que vão se misturando, né? E, enfim, mas essa lista é uma lista de filmes que eu considero... de diferentes maneiras, mas que eu considero autorais. Já como quebrar a cronologia, acho que a conversa fica às vezes mais interessante, porque exatamente nessa lista que eu li para vocês devem ter notado exatamente a ausência desse filme que ele acabou de citar, o Eduardo Coutinho, 7 de outubro. Né? Não está? Não está. Você dizia, eu vou ler. Você dizia o seguinte... Desculpa quebrar mas eu acho que isso é interessante. Acho que prefiro que sejam exibidos só os que estão acima, que foi uma lista que eu li. Imagino que você não vai querer exibir os de ficção, risos, e que possa querer exibir outros que eu não considero exatamente autorais, como o do Coutinho, né? Aí eu liguei para você. Eu também. Eu liguei para você. Você me mandou isso. O que eu fiz, eu fui rever o Coutinho. Claro. E aí, sinceramente, a gente conversou e eu falei,
Carlinhos, discordo. E você falou, não, eu não tenho. Era muito, para mim foi muito interessante que você imediatamente disse, olha, que você não tinha convicção de que aquilo não era um filme que deveria estar na retrospectiva, mas que eu acho que, pela conversa, pelo que você acabou de nos falar, e eu lembro de você, em outra entrevista, ter me dito isso, que no início você sequer filme considerava, não é que não considerasse um seu filme, você achava que não passava de uma entrevista. É interessante ver como você se reconciliou com a obra, porque tem, quando vocês param e assistem e forem assistir os filmes do Carlos, é obviamente um filme um filme muito trabalhado e é um filme muito é um filme que espelha muito você e muito o Coutinho. Muito Coutinho. É uma coisa dos filmes feitos sobre o Coutinho. Eu não tenho a menor dúvida que é aquele no qual o Coutinho é levado a refletir sobre a trajetória dele e, sobretudo, sobre a estética dele, de uma maneira mais complexa, mais profunda. O Coutinho, vocês devem ter visto o Coutinho falar várias vezes na vida, inclusive aqui. Todo mundo sabe que ele fazia blague, ele evitava, apesar de ser um cara muito erudito, filosoficamente, sobre história, o Coutinho era um intelectual que, como todo grande intelectual, ria um pouco de ser um grande intelectual. Ele era um cinéfilo que falava, não conheço nada, não vejo nada, não vejo nada. Esse era o Coutinho, não é? E no teu filme, por algum motivo, claro que o motivo é que ele está sentado com você. Isso, sem dúvida. Com quem ele tinha uma relação, que é uma relação de confiança, que é outra coisa. Que uma coisa é você dar uma entrevista, Outra coisa é você, tudo bem, você dá uma entrevista numa situação que você recriou, só para quem não viu o filme, o que o Nader fez foi, ele recriou um set do Coutinho, com a equipe do Coutinho, né? A única diferença, e a grande diferença, é que quando o Coutinho sentava para fazer as entrevistas com os seus personagens, ele não queria ter encontrado com aquela pessoa ainda. Ele acreditava que aquilo acontecia. Filme, né? Ele fala isso no próprio filme. Aquilo que a gente vê na tela acontecia por causa dessa estranheza, por causa de ser um contato. Né? O John é uma variação do que o John Ford falava sobre na ficção. O John Ford não gostava de fazer 2, 3 takes. Ele falava, não, funciona no primeiro. Se não sair de muito direito, o cara errou 3 frases, ela tossiu, dane-se. Eu quero o primeiro take, eu quero a autenticidade do primeiro take. O que o Coutinho queria era a autenticidade do primeiro encontro. É isso, você não tem isso, porque não é o primeiro encontro, é o contrário. Mas é o contrário. Mas ao contrário, você não tem essa autenticidade do primeiro encontro, mas você tem a confiança do universo, é um universo controlado que ele conhece, com alguém que ele respeita e conhece, e que vai colocando perguntas, e ele, no princípio, ele chega doente, como eu estou agora meio gripado, etc. Não, você vai ser, você tem certeza? E vai aprumando, e vai ficando olhos de raio laser. Estranho, aconteceu alguma coisa, de fato, muito estranha naquele momento, né? De novo, me referindo a outra conferência, a outra retrospectiva, que foi aqui também, engraçado, porque eu estou sentado na mesma situação, depois de anos. Um dos debatedores, né, dessa retrospectiva era o Caetano Veloso, né? E ele falou, vendo os meus filmes, ele falou dos milagres do cinema. Foi engraçado ouvir isso de uma pessoa que se diz ateia, né? Se diz ateu. E ele falou dos milagres do cinema, porque, inclusive, ele deu como exemplo, enfim, de um dos meus filmes preto e branco e tal, mas aconteceu um desses milagres nessa entrevista com o Coutinho, porque quando eu cheguei lá, porque a coisa toda foi assim. Primeiro,
essa entrevista não deveria ter acontecido e só aconteceu por uma demanda do SESC, uma demanda empresarial, institucional. Eles falaram assim, por favor, dá para você fazer 5 minutinhos desse projeto que é importante para a gente apresentar num evento que vai acontecer agora em 5 de dezembro, que é uma coisa para a terceira idade e tal. Eu falei, puta, porque eu sabia que eu ia ter que convencer o Coutinho, que a gente já tinha combinado de fazer. Depois ele estava super preocupado com o filme dele, o último filme dele. Quem viu o filme entende, né, por que ele estava preocupado e tal. Ele estava super também comprometido com o negócio do Oscar. Ele estava julgando os filmes e tal, né, ele é da academia, né? E então ele não queria. Ele falou assim, a gente vai fazer isso em fevereiro, depois do meu filme ser filmado, né? Ele topou tudo, mas depois que terminasse o filme dele. E não iria acontecer, ele teria morrido, né? Não iria acontecer essa entrevista. Aí nós fizemos a entrevista, o filme, eu não consegui reduzir a 5 minutos. Né? Não consigo reduzir o Coutinho a 5 minutos, é muita violência para o que ele falou e tal. Aí perguntei para o César, podemos fazer meia hora, sei lá. Não, tudo bem, meia hora, a gente vai ser no Cine Sesc o evento e tal, então passa meia hora, dá para passar e tal. Não, nem meia hora eu consegui, tá chegando lá. Quando eles viram, eles ficaram... O que não me deixou ver que aquilo era uma entrevista muito especial, de novo, é a armadilha da autoralidade. Nesse momento, num sentido egóico meu, eu como o meu ego de autor, falei, esse filme não é meu, eu não fui até o fim, eu não consegui fazer a coisa, mas dane-se, né? Agora eu percebo que o que importa, e isso foi uma coisa, isso desde o começo, tinha ali um reconhecimento de uma autoralidade maior, inclusive, que é a autoralidade do Coutinho, né? Assim, desde o começo isso estava no coisa, mas eu queria por uma razão narcísica, e o narcisismo é um dos motores da arte em geral. Não vamos ver isso em termos morais, assim, né? Não é o único motor, nem para mim, eu nem acho que seja o mais importante, mas é um dos motores a serem levados muito a sério na criação de uma obra, né? E nesse caso, não, eu entendi depois dessa entrevista, depois do João Moreira Salles ter me ligado emocionadíssimo, e depois escrito um texto emocionadíssimo, dizendo assim, obrigado, dizendo, como é que eu posso te agradecer de ter agora que o Coutinho morreu, de você ter me devolvido o Coutinho. Sei lá, ele assistiu o filme 300 vezes, porque era um jeito de manter o Coutinho vivo. Eu nunca vi o Coutinho dessa maneira lá. Então, eu tenho que reconhecer que aquilo tem um valor em si, independente da minha... Eu teria... Assim, as bases do projeto estão lá, então, que são as bases do meu cinema até agora. Eu não quero também me prender a nada, assim, mas que a linguagem do filme, diferente do Coutinho, né, que tem um dispositivo tão essencial, tão genial, ele descobriu uma coisa tão essencial, que aquele dispositivo vale para qualquer encontro, aquele banquinho o banquinho e a câmera e tal. No meu caso, a linguagem nasce a posteriori, ela nasce do encontro com o protagonista, e a linguagem do protagonista tem influência no filme. Então, assim, o filme do Ali Salomão, ele é barroco, tem uma estrutura de fuga barroca, porque o Ali Salomão é barroco, porque ele é não linear, porque ele levava a vida dele em narrativas que se davam em contraponto, em múltiplas narrativas e tal. Então, assim, aquilo nasce desse encontro. Não é a linguagem dele, não é uma linguagem que é só minha, mas é uma linguagem que nasce do encontro. Né? Isso vale para todos os seus filmes. Todos. Por isso eu vi no Coutinho, por isso que eu insisti. Eu bati o olho e falei, mas é o mesmo dispositivo do Carlinhos a serviço de outro personagem e de outra situação. Então, é tão claro, é tão cristalino. Total. Você vendo nos outros filmes que você fala, bom,
não é diferente do que você fez com o Leonilson, não é diferente do que você fez com o Nilson. Não é diferente. Eu não cheguei aonde eu queria chegar. Tem uma coisa, a gente pode falar depois sobre... Eu até escrevi um texto que vai sair num livro, acho que no ano da UFRJ, acho que no final do ano, onde eu pude, a partir do filme, chegar onde eu acho que eu chegaria. E que pena que não deu para chegar, mas tudo bem. O que essa coisa de estabelecer uma linguagem com a equipe dele e tudo foi fundamental para que acontecesse esse milagre. O milagre foi o seguinte, assim, quando a gente chegou na Videofilmes também tem isso. As cadeiras em que ele sentou era a mesma cadeira do Canções, por exemplo, que tinha sido o filme anterior, né? O lugar era Videofilmes. Foi tudo pensado, não era só a equipe. Tudo foi pensado para ter essa inversão do jogo e para que ele se sentisse à vontade. Quando eu cheguei lá na Videofilmes, vindo de São Paulo, né? A produtora me falou assim: olha, o Coutinho está muito mal. Mas aí todo mundo riu, né? Falei, não, mas ele sempre está muito mal antes do... Não. Ela falou, dessa vez, que é uma produtora que já, além de amiga, trabalhou com ele muitos anos. Não, é diferente. Ele está deitado em cima da mesa, está deitado na mesa, assim, imagina ele largado na mesa, não está conseguindo vir, né? Ele estava já muito doente e tal, né? Para quem não sabe, o Coutinho quase morreu... Antes de morrer de fato assassinado, ele quase morreu um ano antes e tal, no hospital e tal. Ele estava com a saúde muito debilitada e ele não estava muito mal. E ele chegou de fato muito mal. De repente aconteceu um negócio e aquela conversa que eu tinha também prometido, a gente vai conversar 20 minutos. É só para extrair 5 minutos para passar lá no evento, acabou. A conversa demorou quase 6 horas. A gente tem 6 horas de material gravado. Um dia até a gente pode voltar a esse material, eu acho que é precioso o material. O material, inclusive, tem coisas que ele me falou, ele me pediu para tirar, porque eu não tinha uma convivência com o Coutinho frequente, né? Nem um pouco, mas tinha um contato muito profundo com ele e a gente conversava, por exemplo, uma coisa que ele conversava pouco, eu já posso dizer isso agora, que ele morreu, sobre o filho dele. Ele não conversava com quase ninguém, com amigos muito mais íntimos e frequentes que ele não conversava, mas comigo ele conversava porque eu também tenho um filho especial e a gente trocava essas coisas. Então, eu estava lá, ele falou sobre o filho, sobre o casamento, sobre as dificuldades, e ele pediu por razões... Eu não sou jornalista, né? Claro. Eu sempre falo isso, eu tiro mesmo, não estou atrás de uma verdade absoluta, de um furo, não faz nenhum sentido isso para mim. Aqui é normal falar e tudo, mas quando numa entrevista... Quando eu dou entrevistas para jornalistas, os jornalistas geralmente falam a partir do ponto de vista jornalístico. Como o documentário tem uma fronteira com jornalismo muito, muito grande, porosa e tal, eu corto mesmo. A última coisa que eu tento convencer, e muitas vezes já convenci o protagonista, de não, deixa isso, coisa que eles não queriam deixar, isso é importante deixar e tal, mas se a pessoa realmente não quer, é óbvio, eu vou deixar o Coutinho magoado, fazer mal ao casamento do Coutinho por conta do filme. Não vou fazer de maneira alguma. Assim. Depois, tem um tempo, pode acontecer, né? Que nem agora, eu até poderia... Enfim, mas eu me perdi. Só para você ter uma ideia, e acho que você poderia comentar, porque tem 3 frases do Coutinho no filme. Que eu nunca tinha ouvido ele falar. Resumo, citar o alvo dessa maneira. A primeira tem a ver com o próprio filme, com o teu próprio filme, em que ele diz: ser ouvido é ser legitimado. Que é exatamente o que ele faz e exatamente o que você está fazendo com ele. É uma frase em que ele, naquele momento, ele está comentando o processo de cinema dele e comentando o processo do filme que ele está fazendo com você. É de uma genialidade. Ele estava muito concentrado naquilo. A outra coisa é que aí, em referência ao cinema dele, ele fala: o corpo que fala. Isso é importante. O corpo que fala é um negócio fenomenal. Que me parece, primeiro, a construção da frase é muito coutiniana.
Quer dizer, ele fala, o corpo fala, não é a boca que fala, não são as pessoas que falam, né? É o corpo, e é exatamente isso que a gente vê nos filmes dele, são corpos, são pessoas, que a fala, a mensagem não é apenas falada, né? É o todo, é aquela experiência. E ele fala, é um negócio fenomenal, a coloquialidade dele. Ele poderia, como ele até em outros momentos ali do filme, ele até se permite fazer construções mais elaboradas, mas quando ele precisa se definir, ele vai e fala isso. E a outra tem a ver com algo que você começou a falar, que ele diz, e isso ele fala bem no começo do filme, minha vida é tão pobre que eu tenho de filmar. A ideia de filmar para viver, né? Exatamente. Que é muito presente também. Isso é um ponto em comum assim, da gente, né? E daquilo que você começou falando aqui hoje, algo parecido. Falando, eu filmo porque eu filmo. Eu vou tentar, eu não queria entrar nisso, que é uma história meio longa, mas vou tentar resumir ela, assim, desse meu encontro com o Coutinho. Assim. Quando eu fiz... eu morava no Rio, no final dos anos 90, eu morei nos anos 90 no Rio, e no final dos anos 90, eu tinha acabado de fazer a primeira parte, o fim da viagem, a primeira parte do filme Homem Comum, né? E aquilo foi muito mal recebido pelos meus amigos, no primeiro momento, né? Depois, até esse filme é o nosso primeiro contato, né? E você foi fundamental nisso também. Depois eu falo sobre isso para não. E eu estava muito infeliz com, assim, cogitando. Eu morava no Rio sozinho, não tinha família, não tinha uma necessidade financeira, ficava vivendo de bolsas que eu ganhava, gastava pouquinho, ficava lá e fazia filmes sem equipe nenhuma. Realmente era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, saía sozinho para o mundo. Era a primeira vez que aquilo era possível historicamente, né, à época, né, para vários realizadores, né, por causa da miniaturização dos equipamentos. Mas naquele momento do lançamento do Fim da Viagem, eu estava muito deprimido, porque falei, putz, eu lancei uma coisa que não agradou o ambiente de videoarte em geral. Depois, isso foi antes do Vídeo Brasil, né, e começou a ser recusado pelos festivais, meus amigos não gostavam, não tinha efeito nenhum, não tinha slow, aquelas coisas, né? E eu estava muito mal em casa, e um dia não existia celular e tal, pelo menos eu não tinha, né? Toca o interfone, era o Sérgio Goldenberg, que na época, hoje em dia é um autor, trabalha na Globo, autor de novela até, mas na época era um assistente do Coutinho, e uma pessoa que eu gosto muito e tudo, e a gente chegou a fazer algum trabalho junto, não lembro o quê. Ele toca o interfone, mas a gente não era de se visitar em casa. Então eu falei, nossa, posso passar aí? Eu falei, claro. Olha, eu quero te dizer uma coisa. O Coutinho, que eu nem conhecia na época, viu esse filme e falou assim que é a coisa mais extraordinária. Eu nunca vi ele falar assim de nada, porque ele só resmunga do que é produzido, ele detesta tudo e tal. Então eu tive que vir aqui te dizer isso. Ele me falou que é uma coisa para o futuro e tal, e extraordinária. E aquilo óbvio, vindo do Coutinho, que também naquela época estava num ostracismo. As pessoas se esquecem, estava num ostracismo fase mais complicada, terrível, estava totalmente esquecido, era considerado um zero à esquerda, em geral, assim, estranho, né? Depois de ter feito Cabra, mas estava 10 anos num buraco. Aquilo foi muito importante para mim, né? Vou tentar fazer um salto longo na história, né? Um dia agora já começando a fazer esse filme, eu falei, Coutinho, posso passar aí? Eu ia propor o filme para ele, esse filme do qual a gente está falando, 7 de outubro. Estava aqui em São Paulo, eu falei, estou indo para o Rio, eu queria conversar com você. Ele falou, nossa, que coincidência, acabei de falar de você, porque eu fiz um único curta, e a mostra quer mostrar esse curta, e é naquela exposição que você participou também, uma exposição
para Globo, imagina, para Globo do Coutinho, né? Ele fez um filme que era uma exposição da Globo, e ele fez um filme que num hospício em que os internos gritavam: abaixo a Rede Globo. Era uma exposição da Globo, né? Foi bacana da Globo ter aceitado e dele ter feito também, né? Enfim, ele falou: tá aqui, que incrível, tal, tudo bem. Aí fui para lá, cheguei lá e tal. Fui direto para o CECIP, né, que é onde ele trabalhava, o escritório dele, né, quando ele não estava na Videofilmes, era lá há muitos anos, né, numa rua do centro do Rio. Cheguei lá, começamos a conversar, e aquela conversa durou horas, assim, para variar e tal. E ele virou e me falou assim... Ele viu O Homem Comum, né, antes de ficar pronto, um corte, né? Como é que era aquela pergunta que você fazia no Homem Comum? Aquela pergunta maravilhosa. Eu falei: não sei, qual? Não, sobre a vida. Não, eu perguntava, você não acha que a vida é estranha? Você não acha que a vida é absurda? Isso! Essa pergunta aí, eu comecei a rir, porque não é nem quase... Essa pergunta, não, ela mas eu falei: não é quase não é uma... essas perguntas, as perguntas que são quase nada, que são quase tudo, né? Aí ele pegou: posso copiar? E aí ele pegou o caderninho, anotou e tal. Eu vou fazer essa pergunta no meu filme, né? No último que ele faz, de fato, né? A pergunta, né? E aí, o louco dessa história é que, assim, o filme é que não dá para explicar direito, mas você entende. Quem viu O Fim da Viagem, O Homem Comum, também pode entender. O Fim da Viagem tinha como um palimpsesto, mas não aparecia na tela. Tinha essa pergunta que nunca subterraneamente. Não tinha essa pergunta. Subterraneamente ela estava lá, porque o filme deu errado. Ninguém me respondeu. Eu não, na verdade, eu não soube nem ver, nem entrevistar, como o Coutinho fazia, por exemplo. Ele soube ver uma coisa que era óbvia, mas ninguém via, né? E no cinema dele, né? Eu não soube ver aquilo, então eu tirei do filme. Mas é como se ele tivesse visto naquele momento em que ele perguntou, porque no Homem Comum essa pergunta volta, eu coloco. Ele viu o filme que não estava lá. Ele viu o filme antes que não estava lá. Ele viu o filme que na verdade estava lá, mas estava palimpsesto. Ele leu. Subliminar. Ele conseguiu ler o palimpsesto, ele conseguiu ler o que estava embaixo do filme. E isso que nos ligava. Ele falou um dia, ele falou assim: a gente toma caminhos opostos para tentar chegar no mesmo lugar. Porque o cinema dele é com alguém que ele nunca viu e tal. O meu, até agora, ele é sobre amigos, é sempre com amigos, pessoas que diferentes graus e gêneros de amizade, mas são todos amigos nesses longas aí que eu estou retratando, né? Então, é isso. Tem uma coisa que... Depois da última conversa que a gente teve pelo programa, o Cineasta do Real, eu pensei, faltou te perguntar uma coisa que talvez lá não teria tido, por ser televisão, por ser uma coisa que você desestimula respostas longas, né? De maneira geral, né? E que é a seguinte, que tem a ver exatamente até como você já adiantou um pouco essa pergunta ao falar: não, o filme chama Eduardo Coutinho 7 de outubro, porque é isso. A entrevista aconteceu num dia 7 de outubro, o filme é sobre isso, então esse é o título. O que me chamou a atenção é isso. Todos os títulos dos curtas, isso vale também para os curtas, mas vamos deixar os curtas um pouco de lado, até por uma questão de tempo aqui, para a gente poder logo abrir, e ficar nos longas. Isso vale muito, não só a elaboração de cada filme seu é muito impressionante, quer dizer, são filmes que você vê que são longos processos de filmagem, de maneira geral, com exceção desse do Coutinho, e longos processos de edição, né? E títulos muito pensados. Os títulos são títulos até difíceis do ponto de vista de comercial, de marketing, para vender o filme, etc. Mas são títulos que, se você
são títulos que você compreende depois que você vê o filme, não antes que você vê o filme. E aí que você descobre uma coisa meio flaubertiana, que é Les mots justes, são títulos justos. Aquele filme tinha que chamar Pan-Cinema Permanente. Aquele filme tinha que chamar A Paixão de J.L. Aquele filme tinha que chamar Homem Comum. Né? Preto e branco. É isso que está. Né? Eu queria que você falasse sobre essa escolha de títulos, falasse rapidamente sobre esses filmes e sobre como você escolheu cada um desses títulos, começando do preto e branco. Eu nunca tinha pensado nisso. Legal a reflexão a respeito, mas é engraçado. Se eu for lembrar da história de cada título, à medida que você foi falando, eu falei, é verdade. E, ao mesmo tempo, os títulos foram aparecendo contingencialmente, às vezes por, sei lá, o Paixão de J.L., por exemplo, ia se chamar Truth Fiction, que é e é em inglês mesmo, um nome de um trabalho do Leonilson, Verdade e Ficção, né? Mas aí fizeram uma exposição com esse nome, aí esse nome, A Paixão de J.L., estava na minha cabeça e tal, eu acabei dando. Mas nisso eu acho que a gente pode inferir uma coisa que tem a ver com o próprio processo de fazer o filme, que é o seguinte, isso é interessante do documentário, uma coisa específica do documentário, quer dizer, desse cinema que precisa ter muito tempo, mesmo que um filme como Coutinho desminta isso, e faz parte mesmo, às vezes as obras têm um coringa, o próprio cinema do Coutinho tem Um Dia na Vida, que é diferente de todo o resto, né, que ele fez, mas que por oposição ilumina e complementa o que ele fez. No meu caso, essa escolha do título tem muito a ver com o processo do filme, que é um processo dialógico com a realidade, com o que a realidade nos dá. A tal história do milagre, dos milagres do cinema, que o Caetano notou, e que também foi uma abertura de consciência para mim naquele momento, que eu não olhava assim, e esses milagres de fato são milagres entre aspas, mas são coisas tão absurdas que, se fossem ficção, seriam péssima ficção, né? Mas como a realidade que inventou, então tudo bem. Você tem que estar atento. Eu me coloco, a coisa mais importante no processo para mim é a frequência em que você se coloca, um modo mesmo de operação pessoal. Não é tanto um olhar pensado, refletido antes, que eu vou para o mundo com aquela visão atrás daquilo e realizo aquilo, que nem muitos artistas de outras têm aquela certeza daquele filme. O Hitchcock sabia, tinha o filme na cabeça, ele só colocava no celuloide. Ou o próprio Coutinho já tem aquele dispositivo pré-concebido e que vai para o mundo com aquele. Para mim, assim, o estado em que eu me coloco nessa experiência é que conta. Então, o que rola é um diálogo entre mim e a instância onde esse filme da onde esse filme vem. É uma instância de realidade, é um lugar da realidade, mas é um lugar que envolve projeção minha. Quer dizer, a realidade é isso. A gente podia até depois falar sobre isso, essa visão de ficção e realidade que a gente tem, que a gente já conversou e às vezes discordou, às vezes concordou. Mas, assim, o que eu sempre já falei milhões de vezes, já está... Enfim, toda entrevista eu falo esse poema, que é um poema do Fernando Pessoa, que fala desse estado, esse estado em que ele, Fernando Pessoa, se colocava para escrever. Não é diferente do estado que um documentarista A diferença realmente mágica, milagrosa, é que os milagres do Fernando Pessoa são milagres. Quem lê o Fernando Pessoa, mas não é possível que isso é tão maravilhoso, que só um milagre humano, né, explica alguém escrever aquilo.
o milagre do documentarista acontece na vida, de fato. Eu vou dar um exemplo só para não ficar muito etéreo, assim, de uma rua que é aqui do lado, acabei de passar por ela. No meu primeiro longa, preto e branco, um dos personagens era um cego de nascença. E eu queria justamente entrevistar um cego de nascença para, na minha cabeça, no primeiro momento, para o cara falar, não, cor não faz a menor diferença, não tem nada, imagina, as pessoas são iguais, ele é um cara que nunca viu cor, né? A realidade, sempre com seus truques, suas artimanhas, me deu um cego que era racista. Aliás, o único racista do filme, porque no Brasil não tem ninguém racista, a gente sabe, né? Então, ele era o racista, é sempre o outro. Ele era, de fato, racista. Não era, por coincidência, não era tão racista contra negros, mas era racista contra japoneses e asiáticos. Assim, ele falava que ou racinha desgraçada e tal, coisas assim desse nível. E era também um cara, enfim, todo mundo é complexo, também tinha qualidades, não quero também transformar ele num... Mas o interessante é que ele era racista, né? E o dispositivo que eu inventei para ele foi ir num poupa-tempo tirar uma carteira de identidade. Ele estava precisando tirar e tal, então eu acompanhei todo o processo, a ideia de identidade, de raça ligada e tal. Fomos no poupa-tempo, eu mesmo com a câmera, né, aquela coisa portátil. E quando saiu a carteira de identidade dele, eu filmando, tomei um daqueles sustos, porque vi o nome do pai, ele chamava Eduardo de Lima, nome do pai, Hitler de Lima. O pai dele chamava Hitler de Lima. Nasceu na década de 30 e o Hitler era um líder e tal, né? Enfim, chamava Hitler de Lima. Tudo bem, eu falei, nossa senhora, que loucura, né? Essa coisa vem de família mesmo, né? E de fato, o racismo tem um componente familiar, assim, geralmente. Aí eu falei, Eduardo, podemos ir na sua casa? Eu queria falar com a sua família, com seus pais. Tal. Ah, claro, tal, tudo bem. Minha assistente estava do lado, a Renata Druck, né? Na época, minha assistente, hoje em dia é diretora, ótima diretora até. Podemos ir na sua casa? Podemos, tal. Você mora com seus pais, tal. A gente queria... Tá bom, qual é o teu endereço? A Renata perguntou. Anota aí. Rua Estado de Israel, Quer dizer, o seu Hitler morava na Rua Estado de Israel. Assim, nem a comédia do Mel Brooks teria o Hitler na Rua Estado de Israel. Então a vida e é lotado, como a história do Coutinho, do mais improvável e tudo. Se você se coloca, e o poema que eu interrompi, desculpe a não linearidade. Do Fernando Pessoa. O poema diz assim. Ele está retratando o Ali, o Salomão, que me mostrou esse poema, né? E desde então eu sempre fico repetindo, realmente é incrível. Ele tá falando do processo de escrever um poema, então ele se diz assim, o que ele faz quando ele vai escrever o poema? Ponho na altiva mente o fixo esforço da altura. Quer dizer, ele se coloca alto, né? Sai daqui, é um processo de ir para as alturas, né? O fixo, mas que se dá através de um esforço, né? Você decide ir para esse lugar. E a sorte deixo e as suas leis, o verso. É uma frase toda truncada, quer dizer, ele deixa o verso que vai sair naquele momento em que ele está lá, as leis da sorte. Né? Porque se ele está... Aí ele diz... Porque quanto é alto e régio o pensamento, né? Se o pensamento, de fato, se você realmente está naquela frequência, súbito a frase o busca e o escravo ritmo o serve. Ele está descrevendo esse milagre, de novo, no caso da arte dele. Porque não é que a frase vem de uma construção, é óbvio que depois tem a construção e tal, mas num primeiro momento... A frase busca a frase vai atrás da altura do pensamento. O que importa é a altura, é o se colocar nas alturas. Se isso é respeitado, se a experiência é de fato íntegra, total, entregue, literalmente entregue, se você
a coisa acontece. Às vezes, na vida que eu levo hoje, por exemplo, isso demora mais tempo do que antes, porque tem mais coisinhas da vida para lidar e tudo, né? Com a velhice e tudo, com a idade, né? Mas o que importa é você se colocar nessa esfera. Depois o trabalho vem. E durante o trabalho você também está nessa esfera. Claro, você busca essa esfera. Você está buscando, o ideal é aquilo, né? Eu vou voltar para a pergunta dos títulos daqui a pouco, mas já que você falou ao Fernando Pessoa, eu vou te responder com o John Donne. Porque eu lembro que eu te perguntei uma vez sobre algo que salta aos olhos quando a gente vê seus filmes, né? Que são uma série de imagens que ele, quando eu te perguntei, ele falou, não, claro que a maior parte disso é voluntário, mas que são imagens, sequências que estão, perguntas, questões que estão voltando, como você tem pessoas deitadas, céus, nuvens, céus mais fechados, céus mais abertos, como você mesmo e o Coutinho quis se apropriar e traduzir questionamentos sobre o significado da vida, o absurdo da vida, o medo da morte, a ideia de sonhos como experiências não vividas e retrabalhadas. Eu te fiz essa pergunta, você me deu aquela resposta. Não, isso, uma parte das vezes, sim, é intencional, né? E a gente encaminhou para uma conversa que era, na verdade, como resumo, essencialmente os seus filmes estão falando sobre a mesma coisa. Quer dizer, sim, é um retrato do Nilson, sim, é um retrato do Neil Nilson, sim, é um retrato do Coutinho, sim, mas na verdade você está falando a mesma coisa. O tempo inteiro você é um documentarista metafísico. Você está falando o que te preocupa, o que te move, são as mesmas questões. A forma com que isso se traduz em obra precisa de um objeto, né? E aí eu encontrei um poema do John Donne, que eu não sei se você conhece, que chama O Sonho. Não. E que eu só vou ler alguns trechos que me chamou a atenção, que o John Donne é um grande poeta metafísico inglês. Esse poema eu não conheço. Em que eu vou ler uma tradução para português de Portugal, em homenagem a Ana Glogovski, mas eu acho que é muito claro também para a gente. Porque ele diz, tem algumas coisas que me chamaram muita atenção. Primeira coisa, ele diz, eu vou ler o começo. Amor querido, por nada menos que tu, teria eu interrompido este sonho feliz. Era um tema para a razão. É razão mesmo. Demasiado forte para a fantasia. Perfeito. Né? Portanto, sabiamente me acordaste, porém, o meu sonho não terminou quando ele acordou. Né? Continuou contigo. És tão verdadeira que bastam os pensamentos de ti para tornar sonhos realidade. Fábulas em história. Venha a meus braços, por se pensaste ser melhor que não sonhasse todo o meu sonho, concretizemos o resto, que está fora do sonho. E aí, só para encerrar, ele diz, como o relâmpago, e ele tem um filme chamado Trovoada, e tem relâmpago em quase todos os filmes. Ou a luz da vela. Também tem vela. Né? Também tem vela. Bastante. Teus olhos, e não o teu ruído, me acordaram. Perfeito. Porém, pensei que eras, tu que amas a verdade, um anjo, à primeira vista. Em resumo, ele está quase descrevendo seus filmes 5 séculos antes. Porque assim, o que tem de diferente nisso, essa busca que eu empreendo é intencional no sentido, a busca é intencional, mas o processo de busca envolve um jogo entre intenção e passividade também. A passividade é muito importante no processo, assim, você se deixar tomar por aquilo que
o mundo está te dizendo, é importantíssimo. A diferença, eu acho, é que isso acontece na vida. Não acontece como no caso do poeta, isso acontece esse milagre, acontece esse salto da frase em direção à altura, né? Acontece dentro da cabeça do poeta e depois se coloca num papel. Mas o mais louco disso, o mais incrível, é que isso, se você deixar, quem tem ouvidos para ouvir, quem tem olhos para ver, acontece na vida. Isso que é o barato, e isso é de um prazer, assim, não dá para descrever, assim, sabe? Quando você vê isso acontecendo, tanto na vida, quanto na ilha de edição, quando você entende que aquilo está relacionado com a outra, com aquilo outro, e quando aquilo é o grande prazer, assim, da criação. Eu acho que a minha busca é, de alguma maneira, poética, se envereda por esse caminho que é o da poesia, de inversões, de jogo entre a racionalidade e algo misterioso, que eu não chamaria de irracionalidade, porque a racionalidade é só uma maneira de perceber o mundo, não eu acho que o meu cinema vai por aí, sim. Mas eu não queria... Eu preciso tomar... Também, né, dentro dessas armadilhas, quer dizer, como é que você se mantém fiel a uma busca? E é exatamente isso. Você tem que manter fiel a uma busca, mas não fiel a um resultado, né? Quando você começa... Eu lembro de uma frase do Bergman, um trecho dentro da biografia dele, que é super legal, né? E ele, em um determinado momento, ele disse que uma vez um jornalista perguntou para ele: existiu alguma crítica que realmente te fez pensar e mudar? Qual a crítica de algum crítico que falou alguma coisa sobre seus filmes que você realmente mudou? Ele respondeu: foi quando me disseram descreveram que Bergman está fazendo filmes de Bergman. Né? Aí ele viu que estava errado, alguma coisa estava errada, porque ele não deveria fazer filmes dele mesmo, né? Ele estava entrando numa espécie de de fórmula fácil. À medida em que você vai criando uma obra, vai tendo um reconhecimento crítico de pessoas e tal, é uma armadilha fácil de entrar. E você precisa se manter, tentar... Aí, de novo, o esforço da altura, o fixo esforço da altura, né? É uma obsessão que você tem que ter em se livrar disso contra tudo. E não é fácil, não é uma coisa fácil de você... Às vezes é insidioso a maneira como essas amarras vão se colocando na sua vida. Às vezes é pelo ego, às vezes é pelo contrário, por um excesso de humildadezinha também, que não leva a nada. Às vezes é da crítica, às vezes é do público, às vezes é um negócio que você tem que tentar escapar, tem que ser mais escorregadio do que e ter esse esforço para escapar, né? E só voltando à coisa do título, que você falou que eu não respondi, os títulos se dão da mesma maneira que eu descrevi aquele processo. Numa hora eles se impõem. Eu posso, e, de novo, às vezes se impõe pela mudança. Sim, de repente não posso usar aquele título que eu imaginei, mas então, aquele título que eu pensei sempre, A Paixão de J.L., que é um título mais difícil, mais complicado. Tem a ver com Clarice? Você chegou a pensar em Clarice e não pensou em Clarice? Não, mas tem a ver. A Paixão de H. Tem, é aquela... É um monólogo, a Paixão de ZH, começa com aquela coisa, com aquela mulher se desmanchando, né? Ela se desmancha para existir, né? Então tem mas foi pensado. Mas foi mais a paixão que veio. A paixão de Cristo, sobretudo. Exato, a ideia, mas também é irônico, né? Os títulos agora, quando você foi falando, eu vi que tem uma ironia em todos, né? Uma auto-ironia, porque o homem comum é uma ironia, enfim, ele é o homem comum, mas ninguém é obviamente comum, né? E o próprio Nilson, naquele momento, há um questionamento dessa ideia de homem comum. A paixão de J.L. Tem essa dualidade da paixão como amor desvairado e da paixão como dor, né? A paixão, a ideia da paixão veio porque eram 3 anos, a idade era a idade
33 anos também, né? E tem a coisa cristã, assim, presente o tempo inteiro, né? Na obra dele, né? E por causa da família e tal, ele não era religioso, pelo contrário, mas enfim, a mitologia cristã, como para nós todos, é muito presente, né? Preto e branco por razões óbvias. Preto e branco podia ser preto contra branco e tal, né? E o filme quer dizer o contrário. Num determinado momento é para ser tudo menos preto e branco, sabe? Então tem essa. Os títulos eles vão aparecendo da mesma maneira que o filme tem que ter esse diálogo com a realidade, aí o título se impõe. Num determinado momento, a frase o busca. Né? Claro. O título busca aquela... E só para fazer uma última pergunta antes de passar para o público, você... queria que você contasse um pouco para a gente o processo em torno do Homem Comum, que foi lançado no festival, venceu o festival com formato, e quando foi lançado em sala cerca de um ano depois, você o reeditou, tirando cerca de 10, 8 minutos. Não, é mais um 15 pouco, minutos? Uns 20 quase. 20 minutos. Poucos, né? Tá, né? Você o reeditou, tirando, sobretudo, uma parte do filme, que é uma parte em que você reencena o filme do Dreyer. Eu queria te perguntar o que te levou a se decidir a reeditar um filme. Em uma palavra, Proust. Como você sabe, eu sou um proustiano obcecado, obsessivo, como muitos, né? Fascinado pela obra, e também não dá para resistir pela figura do Proust, né? E tem essa ideia no Proust tinha essa ideia de reescrever, né? E da verdade artística ser sempre uma relação. Num determinado momento, o Proust diz: a arte é uma relação. Ele ousa fazer uma definição de arte em pouquíssimas palavras, logo para ele, né? Que é prolixo, não é a palavra exata, mas enfim, que é profícuo. Ele define: a arte é uma relação, né? É uma relação sempre entre duas coisas. O que faz a arte acontecer é a relação entre duas coisas, uma analogia. E ele fala, também não por coincidência, do milagre da analogia. É disso que a arte nasce, a analogia. Esse filme, Homem Comum, é um filme, o meu filme mais analógico nesse sentido de comparar coisas, né? Mais explicitamente analógico. É verdade, explicitamente, mas ostensivamente analógico. Assim, ele compara filmes, né? Filmes, tem pelo menos 4 filmes nele, e tem entre esses filmes tem os tons de cinza, também a gente podia falar sobre isso, entre ficção e realidade. Tem todo tipo de vários tipos de ficção, vários tons de ficção, desde ficção, tem até ficção falsa. Que é o pastiche que eu fiz do filme do Dreyer, né? A recriação novelesca do filme do Dreyer. E tem entrevista frontal, reality show, tem tons de cinza variados entre essa coisa. Mas, basicamente, é um filme que compara filmes, né? Ele coloca 4 filmes na tela, e fica criando analogias entre esses filmes. Um parêntese: o próprio cinema, o filme é sobre cinema, né? Ele, além de ser metafísico, é metalinguístico. Todos os meus filmes também são metalinguísticos, todos falam sobre o próprio cinema, né? E, nesse caso, também fala da maneira mais explícita. O cinema nasce, talvez, o cinema que Proust, aliás, detestava, mas porque ele não viveu para ver o que o cinema... Ele é pré-Eisenstein, né? Ele via o cinema só como uma tecnologia, né? Estava recluso no comecinho do cinema. O cinema nasce
de uma analogia na sua essência. Primeiro, a analogia que dá a ilusão do movimento, que é a analogia entre dois frames, né? Você coloca dois frames, dois fotogramas, um do lado do outro. Essa é a essência do cinema, já em si é uma analogia, né? Dois frames diferentes, né? Ainda que minimamente diferentes. Isso cria a ilusão do movimento, né? E duas cenas diferentes também, né? Que está na essência do cinema. Você coloca duas cenas, uma do lado da outra, coladas, sem uma explicação que leve de uma cena para outra, e a partir daí se cria a ilusão do tempo, da narrativa e tal, né? Então, esse filme eu fiz, para dar uma resposta curta, eu ia falar curta, mas eu sou enrolado, né? Então, assim, curta dentro do meu possível, é que eu não queria que o filme em si tivesse uma versão só. Eu queria que o filme em si fosse uma analogia entre dois filmes. Não é que eu tirei a versão, isso eu tenho tido dificuldade de explicar, é uma coisa que eu não pensei. Não é que eu mudei a versão do filme. Porque a gente está acostumado, assim, esse é o filme, só tem uma versão. Não, esse filme tem duas versões. Tanto que estão sendo exibidas no festival, as duas versões. Eu pedi isso porque eu comecei a perceber que as pessoas você mudou a versão. Não é que eu mudei, eu queria que o filme, que quando as pessoas lembrassem desse filme, pensassem que é um filme que tem duas versões. Ele não tem uma só. E a partir daí nascesse uma discussão sobre o que o próprio filme discute, que é essa analogia, né? Então, essa é a ideia das duas versões, assim, de maneira sucinta. Bom, a gente tem mais uns 15 minutos. O microfone está aqui. Quem tem a primeira pergunta? Camiseta preta, ali no centro, por favor. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Pedro Fávero, tenho 24 anos, recém-formado em comunicação e produtor audiovisual e documentarista em começo aí de profissão, aventura, enfim. Eu anotei um pouco aqui para não perder. Só queria agradecer ao Amir pelo festival, que está sendo muito incrível. Eu venho do interior e uma cidade que nem tem cinema. Obrigado. Então, assistir 5 documentários por dia e poder falar com os diretores é um paraíso para mim. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Também queria aproveitar para pedir para o Amir postar as partes do Coutinho, as participações dele no festival, que você comentou no início. Se possível, acho que seria bem... Eu não te ouvi, desculpa. Postar na internet as participações do Eduardo Coutinho aqui no festival. Tá. Vamos tentar. Seria muito legal. Vamos tentar fazer isso. Eu quero tentar... Eu quero transcrever isso. Eu quero transcrever também. Colocar isso e transcrever. Porque eu acho que isso precisa... não só ele falando, mas as pessoas falando. É muito bacana. Sim, e o Carlos Nader também, as partes que não entraram no filme. Seria muito legal agora com o YouTube. É muito mais fácil de deixar disponível. Acho que mais do que falar sobre o Coutinho, a gente precisa ouvir ele falando, que é um pouco raro e você conseguiu fazer isso muito bem, extrair muito bem. Vão as perguntas. A pergunta, na verdade. Assim, de um lado, a própria obra do Eduardo Coutinho, como esse festival, como o ato de fazer documentário, me incentivam muito a seguir isso na vida, como profissão mesmo. E, por outro lado, uma vez eu vi uma entrevista, não lembro com quem, com um documentarista, que foi perguntado a ele, o que você acha da profissão documentarista? E ele disse, que profissão? Não existe. Ninguém no Brasil recebe para fazer documentário. Isso já tem alguns anos. Hoje em dia, o que você acha, assim, mais da parte prática, de ser um documentarista como profissão? Hoje em dia, você se considera documentarista como profissão? Recebe para fazer documentários? Isso já existe? Queria discutir um pouco isso. Dá para viver disso, sim, eu vivo disso. De documentários, de vários tipos de documentários, assim, né? Mas às vezes é surpreendente, porque eu faço, sei lá, museu do futebol, museu da língua, MIS do Rio de Janeiro, exposições e tal. Isso é uma série de encomendas e dá para viver. É óbvio, não dá para ficar rico, não dá para viver babescamente, mas já dá. Como eu, tem vários assim que conseguem, vários, né? Enfim, vários no dedo da mão, mas eu vivo disso. Eu nunca fiz publicidade, já fiz assim vídeo para desfile de moda, para atrás do desfile e tal, mas não precisei na minha vida inteira fazer publicidade. Sempre vivi. Às vezes é surpreendente assim. Uma vez a Folha de São Paulo
publicou uma crítica, um filme que eu fiz sobre o São Paulo, o time de futebol São Paulo, que é obviamente não está na retrospectiva, mas é um filme assim, eu fiz para me divertir num momento que eu estava péssimo, produzindo um filme, um longa de ficção, com pré-diabetes, doente, indo pro hospital, fui 2 vezes para o hospital e tal, muito tenso. Eu fiz realmente para me divertir. Foi o filme que eu menos ganhei na vida. Eu ganhei R$10 mil ao longo de 2 anos. Então, sei lá, por mês, não sei quanto isso dá, nem R$600. E a Folha de São Paulo publicou que enfim, geralmente publica críticas boas aos meus filmes, publicou uma crítica, também tem isso, né? Tem às vezes, quando você publica muita crítica boa, chegou a hora de descer o pau nesse cara. Eu já vi isso, eu também trabalhei com jornalismo, né? O jornalista funciona muito assim, tem isso, né? E aí tinha chegado a minha hora e tal, então eles publicaram, deram a pior nota ao filme, mas fizeram uma acusação grave de que eu tivesse me vendido ao departamento de marketing dos clubes de futebol, os riquíssimos departamentos de marketing do clube de futebol. E você vê isso, é uma acusação, você tá que nem acusar um político de propina, né? Porque um documentarista tem uma coisa com a credibilidade e tal, né? Do documentário, não do jornalismo, é outro tipo de credibilidade, né? De contar uma história direito e tal. E foi o filme que eu fiquei chocado, porque foi o filme que eu menos ganhei. O repórter não apurou nada. Tinha sido um erro, foi um erro. E depois eles se retrataram, mas se retrataram de uma maneira... o que aconteceu foi assim, eles pegaram um repórter do Caderno de Esportes, um cara que tinha acabado de entrar, nunca mais viu o nome do cara, talvez até ele tenha sido mandado embora por causa disso, não sei, porque eu reclamei, eu escrevi um texto que eles não publicaram, mas depois botaram o Nelson de Sá, que é um cara bem sênior lá dentro, isso que eu não conheço pessoalmente, mas que escreveu falando óbvio, falando bem, enfim, do filme, mas só que escreveu no Caderno de Esportes. Eles trocaram, deram um jeito ali de... Estou contando isso porque, assim, às vezes, o dinheiro pode vir por exemplo, um filme como o Homem Comum é um filme que tem a taxa da produtora. Não dá para você, assim, ao longo de 20 anos, nem se fala, isso se dilui em nada, né? Mas você vai juntando uma coisa, outra, tal, você consegue viver de um cachê, assim. Você vive de uma maneira simples, mas vive. Já dá para fazer. Quando eu já tenho uma idade, assim, na minha época de faculdade, meu pai queria que assim, que eu tinha que fazer advocacia, engenharia ou medicina. Não existe outra coisa, né? Então, hoje em dia, dá cada vez mais. Depende de quem faz. A gente cria o próprio espaço, onde ele não existe, no final das contas, né? A gente se dá o próprio valor, se fizer isso de uma maneira conjunta e tal. Então eu vivo disso. Eu nunca fiz publicidade. Outras pessoas precisaram fazer publicidade ou quiseram. Também não tenho nada ideologicamente. Eu tenho contra a publicidade em geral. É uma questão complexa, que eu prefiro não entrar agora, mas aí sim tem críticas. Mas se a pessoa precisa ou quer fazer um exercício de... Beleza, Godard fez, né? Tudo bem. Mas dá para viver, sim. Segunda pergunta ao lado dele. Bom dia. Nada, porque eu queria te perguntar o seguinte: quando você está fazendo os seus filmes, pensando que um filme é, em última instância, um pedaço de memória, e você acabou de falar também que é obcecado por Proust, essa questão da memória, vendo os seus filmes, ela eu acho que vem à tona, né? O filme do Coutinho é um claro exemplo disso, mas não somente o filme do Coutinho, o próprio Homem Comum, né? Em que você teve um envolvimento ali com aqueles personagens, né? E eu queria saber de você o seguinte: você, quando está... Como é que você lida com essa questão? Você, a pessoa Carlos Nader, aí, com essa memória da filmagem, né? Como que você lida com esses dois tempos? Esse tempo em que a imagem está sendo produzida e o tempo em que você está montando o filme e que você está vendo o resultado da filmagem.
como é que você lida com essa memória sua, pessoal, e transpõe isso para os seus filmes? Você tem uma preocupação com isso? Ou isso, na verdade, acontece naturalmente, você não se preocupa com isso? Eu só estou te perguntando porque você disse que é proustiano, assim, daqueles obcecados. Então, eu imagino que você tem talvez tenha isso em mente, né? A questão da memória. Tenho. E a própria ideia do tempo redescoberto ali no filme e através do filme. Uma discussão que a gente já teve, eu e o Amir, assim, eu fico buscando inclusive até um nome novo para esse tipo de filme que a gente faz, porque a palavra documentário, ela tem um peso hoje em dia, né, do passado e tal. As pessoas confundem. Aliás, um trabalho maravilhoso do festival, como o teu amigo do lado notou, é mudar isso, assim, né? Mudar o sentido do que é documentário, né? Tirar esse ranço. Mas ainda tem. Então, assim, um dos nomes que eu penso, assim, é memória. Eu acho que o filme poderia ser chamado de memória, esse gênero, né? Inclusive porque... A fundação do Vladimir Carvalho em Brasília chama Cine Memória. Do Vladimir Carvalho, que é o maior documentarista brasileiro do mundo, só para você ter uma ideia, só para fazer uma ligação. Essa coisa da memória é muito importante no trabalho e na vida. Na vida, assim, é anterior, assim, a experiência de vida é sempre uma experiência de memória. O Proust falava que a memória é a verdadeira vida. Isso até fisicamente, assim, a gente está... A ideia de tempo, se memória é aquilo que não é do presente, né? O presente não existe, né? Então tudo é memória. Isso aqui é memória. A tua imagem e a tua voz para chegar até mim demora um tempo. É um tempo descartar, que a gente irrisório, né? Que a gente descarta essa diferença de tempo, mas eu estou falando no passado para você, né? A minha voz está chegando depois que eu falei, né? Então isso é importante pelo seguinte, até vou contar uma história rapidinho também. Acho legal falar por histórias, porque elas são mais... A história sempre é mais eficaz como narrativa do que as certezas e as opiniões e tal, né? Todo ano, até uma espécie de brincadeira na minha casa, minha filha e minha mulher me dão um livro ou dois sobre o Proust que eu não tenha lido. Tem vários, tal, mas é difícil de encontrar. Mas tem vários que eu não li, porque tem, assim, anualmente se publicam milhares, centenas, dezenas, sobre o Proust. Mas dezenas mesmo, várias dezenas, assim, né? Tem muita gente obcecada, né? Um deles foi, há uns anos atrás, era Proust é um neurocientista, o título, né? E eu fiquei meio com preconceito de ler aquele livro, por causa do título, né? E depois fui ver que é um livro interessantíssimo. Na verdade, Proust é só um capítulo. A ideia do cara, um cara muito jovem, um cientista que escreve na New Yorker, um desses caras que escreve super bem na New Yorker, tipo a Piauí americana, né? E New Yorker é a Piauí americana, é muito bom. João Uzi. Ele é um super maravilhoso cara, assim. Ele fez uma coisa que, inclusive, eu pensei já muito, assim. Ele pegou artistas e coisas que os artistas, ideias que os artistas adiantaram antes da ciência, que depois a ciência provou que estava certo. Então tem Stravinsky, Cézanne e tal, várias coisas. O do Proust era o seguinte: um cientista, fez um estudo com ratos e pela primeira vez na história da ciência conseguiu eliminar memórias de rato, né? Ele tirou a memória dos ratos. Isso é importante, seria importante, com todo o perigo que isso tem, como toda grande descoberta científica, tecnológica, tem dois lados, né? Mas um lado que supostamente seria legal é que removeria traumas também. Você remove um trauma de uma pessoa, que o trauma geralmente é ligado à memória do evento que gerou aquele trauma, né? E ele só conseguiu chegar a isso porque ele descartou o que os outros faziam, que a ideia de que existe um fato
guardadinho num neurôniozinho, num lugarzinho do cérebro. Como se fosse uma gaveta, né? Como se fosse uma gaveta em que você coloca aquele fato. Pode ser o homem foi à lua ou minha mãe me bateu quando eu, sei lá, passei a mão na empregada, sei lá, qualquer coisa horrível que tenha acontecido, que tenha gerado um trauma, né? Esse cara se libertou dessa ideia de que existe esse lugar, o tapa que a minha mãe me deu, isso aí não tem nada de autobiográfico, hein, que eu tô falando. nem da minha parte, nem da minha mãe, muito pelo contrário, enfim. Mas estou falando tapa que a minha mãe me deu, já vira um fato, nunca me deu um tapa. Mas ele descartou esse lugar, né, procurar esse lugar, e percebeu, através de um outro estudo anterior, de que a memória é uma narrativa, os lugares do cérebro que são acionados na hora da lembrança de uma memória, isso foi visto só recentemente com essas máquinas de neuroimagem, de ressonância magnética funcional, NRI, que quando você lembra, você ativa exatamente os mesmos lugares quando você está contando uma história que não é verdade. A história de um filme, a história de... Porque o sonho é isso, por exemplo. O sonho você conta como sendo alguma coisa que você viveu, mas que não é verdade, mas que no momento que você viveu era verdade. O sonho a gente vive como verdade, né? E o filme, você conta como verdade, vive como verdade, mas não foi verdade. Atores atuaram num filme de ficção, né? Então é igual, é a mesma coisa quando você conta. Então ele conseguiu bloquear, na verdade, ele bloqueou a narrativa, a comunicação. E a narrativa acende vários lugares, você vai lidando com isso comprova as ideias do Proust, de memória e tal, que da memória não sobra nada, ele diz literalmente numa passagem, não sobra nada da experiência que foi vivida naquele momento, o que fica é uma reconstrução, sempre é uma reconstrução. E também diz coisas muito interessantes sobre a ideia de fato, do que é um fato. Já se não existe um fato na memória, é talvez porque não existam fatos. Se a gente pensar um fato, o homem foi à Lua, o fato, esse é talvez o grande paradoxo, isso é muito complicado de falar, porque a divisão entre ficção e realidade é a base na qual a sanidade mental se sustenta. Uma pessoa que confunde ficção e realidade já foi uma definição para a loucura, né? E ainda pelo senso comum, o cara mistura tudo na cabeça dele, é louco. Misturar ficção e realidade é loucura. E isso mostra um pouco até onde o documentário vai, né? O que o documentário atual está fazendo. O fato, esse talvez seja um dos grandes paradoxos cognitivos da experiência humana, o fato é uma construção teórica. O que a gente chama de fato é uma construção teórica, por mais que isso pareça uma contradição em termos. Assim, o homem foi à Lua, não foi isso que aconteceu. Uma pessoa acordou, aí depois foi construir um foguete, aí depois um cara aí pisou, tal. E a gente reduz isso. O homem foi à Lua. O fato, não existe o fato, o homem foi à Lua. Isso não existe. Não aconteceu. O que aconteceu foi uma cadeia de eventos ligados uns aos outros que a gente chama de o homem foi à Lua. Não é uma coisa... Por isso que não está guardado num lugar. O que está guardado num lugar é a possibilidade de você reconstruir uma cadeia de eventos. Mas aí é uma reconstrução. Então, o mais louco, tudo bem, eu estava contando a história do livro e tal, para provar essa coisa que o próprio livro está dizendo, o capítulo desse livro, Proust era um neurocientista, que está descrevendo essas coisas, ele não fala do presente do fato, mas fala da memória, né? O nome do cientista o sobrenome do cientista que descobriu isso era Nader. Então eu estava lendo a coisa, então, o coisa chama Proust e a experiência Nader, né? Então, era quase que para mim era uma prova de que aquilo da subjetividade da memória, assim, né? A experiência Nader é que depois provou o que, claro, eu estou brincando, né? Mas dessas coincidências também, dessas que acontecem na vida. Qual é a chance do cara se chamar Nader? Né? Um cientista canadense de origem libanesa que se chamava Nader. A gente tem tempo para uma breve última pergunta aqui. Bom dia, meu nome é Priscila, eu sou jornalista e
Na verdade, é uma curiosidade até jornalística, né? A gente está vivendo um momento no país bem, digamos, conturbado. E muitos documentaristas já estão recolhendo material para fazer coisas e até rola um pouco, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, enfim. Queria saber do Amir como que ele vê isso, né? Se isso está acontecendo, de repente uma pseudo-disputa assim, entre quem vai fazer o melhor filme, ou enfim. E para você, Carlos, se você está recolhendo algum material, tem a intenção de fazer alguma coisa? Eu ouvi, quer dizer, algumas pessoas me contaram, assim, quer dizer, algumas coisas eu li em mídia social, algumas pessoas me contaram o que estão fazendo. Vamos ver, quer dizer, é tão difícil a gente saber adiantar exatamente o que... Por exemplo, junho, a gente foi surpreendente. A gente teve 2 filmes sobre junho, muito rápido, foi uma coisa incrível. Outros fatos históricos marcantes, recentes, quer dizer, até hoje a gente não tem um filme sobre um documentário sobre o Collor. Até hoje a gente não tem um documentário. A gente pode, tem, né? Não pode. Enquanto não mudarem a lei, né? Eu tive dificuldade de usar a imagem do Collor, a que eu queria usar mesmo no Paixão do JL, não pôde usar, porque era feita pela coisa do partido e tal. Você pode usar imagens públicas e tal, tem uma coisa... A legislação brasileira é muito complicada, né? Agora a Câmara já aprovou, né? Falta isso. Só... Que é aquela mesma lei das biografias, que trata do direito de imagem. Isso, Vamos ver, a expectativa é que tenha... Acho que todos nós adoraríamos ver documentários dos mais variados ângulos sobre o que está acontecendo. Você está gravando alguma coisa? Eu não tô. O que mais me interessa nisso não é tanto, claro, como cidadão, estou vivendo isso com ansiedade, angústia e tal, mas como documentarista, o que mais me interessa é a dificuldade que as pessoas estão tendo de lidar com a complexidade agora, de como aprender, da cognição disso tudo que está acontecendo. Estou achando muito interessante, às vezes me deprimo profundamente, às vezes me animo também profundamente, porque acho que a realidade está colocando uma questão complexa para o Brasil, uma questão de esfinge, assim, tipo, decifra-me, eu te devoro. E está difícil de decifrar o que está acontecendo, muito difícil. Tem uma charge linda, maravilhosa na Folha, há uns 3, 4 dias atrás, que era de um cérebro, que era uma parte do cérebro era vermelha, outra parte era azul, outra parte era vermelha, outra parte era azul, e do lado assim estava escrito pró-impeachment, contra o impeachment, o cérebro todo confuso em relação ao que está acontecendo. Eu acho que algumas pessoas estão, dos dois lados, está tendo uma simplificação muito grande, às vezes essa simplificação é necessária para uma ação política mais imediata e tal, mas eu me surpreendo com a dificuldade que é lidar com... Diferente do Collor, por exemplo, que era evidente, consensual para a sociedade brasileira, nem foi tão consensual, a gente revendo agora, tinha uns 25% contra o impeachment. Do Collor, né? Mas mais fácil de resolver, foi resolvido rápido, né? Aqui o que me interessa é a dificuldade de lidar com questões complexas. Muito bem. Não estou guardando nenhuma imagem. Você não está guardando nenhuma imagem. Bom, infelizmente eu tenho que terminar. Quero convidá-los. A gente vai ter uma projeção em seguida aqui de um dos filmes do nosso ciclo Cinema Olímpia. E à tarde a gente tem às 14 horas aqui o Sérgio Riso conversando com o Julien Farraud, que é um arquivista e cineasta francês que fez um belíssimo documentário sobre como foram filmados os Jogos Olímpicos, mas particularmente a partir de uma discussão, eu sei que ele está aqui, eu já vou, o Julian que está na sala, está ali no fundo, que é um filme que chama Um Novo Olhar sobre Olímpia 52, que Olímpia 52 foi um filme do Chris Marquette, o primeiro longa-metragem que o Chris Marquette fez, e é um documentário independente sobre os Jogos Olímpicos em Helsinki, em 52, um filme que ficou algum tempo fora de circulação, e já é um filme do jovem Marquette, que traz todas as marcas do Marquette que a gente admirou tanto, e o filme do Julian é também um filme na mesma pegada ensaística, e eu recomendo vivamente a vocês assistirem a ambos os filmes e participarem da conversa com o Julian,
Carlinhos, aproveito para dar boas-vindas ao É Tudo Verdade. E eu tenho mais uma vez que agradecer demais à Cinemateca Brasileira por estar nos recebendo, e em especial ao Carlos Nader, por mais uma vez dedicar algum tempo ao nosso festival, à nossa conferência. Agradecer demais a participação dele para nos ajudar a viabilizar a retrospectiva que a gente fez e o carinho sempre pelo festival. Muito, muito obrigado, Carlinhos. Obrigado. Obrigado a vocês. Até mais tarde.